A doutora Ana Carolina da Mata Aim, que é alergista e imunologista, está aqui conosco hoje, tirando várias dúvidas que eu tenho, que você tem, que todos nós temos aqui, sobre alergias. E eu deixei uma pergunta no ar, no último bloco, sobre o tal do glúten, que é ou aquele que todo mundo ama, porque acaba, tirou, ele emagrece, ou todo mundo odeia e morre de medo. Doutora, como é que funciona a história do glúten? Ele é tão vilão assim? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o glúten é uma proteína que está no trigo, na aveia, no centeio, na cevada e no malte. Tudo isso? Então, tudo isso. E, assim, o glúten, antes da gente fazer uma dieta, porque falam que o glúten emagrece, eu tô falando como alergista aqui, né? Certo. A gente tem que ter certeza que a pessoa não tem uma doença chamada doença celíaca. Né? Então, tem um exame específico que a gente solicita antes para a gente descartar isso. Porque se a gente tirar, né, qualquer dieta, a gente faz uma dieta, vou emagrecer. Eu tiro, daqui a pouco eu já canso e volto a consumir aquilo. Certo. Muito difícil a pessoa seguir isso, arrisca a vida inteira. O resto da vida, né? Quando a gente retira o glúten e a pessoa tem doença celíaca, a lesão que dá no duodeno, no intestino, demora 6 meses para voltar a ter. Então, a pessoa fica sofrendo com aquilo até fazer o diagnóstico correto. Então, tem que tomar muito cuidado. Mas, a gente, infelizmente, é uma moda e as pessoas têm que... Eu só falo isso, tem que tomar cuidado. Eu, assim, na vida de alergista, eu vejo pacientes com intolerância ao glúten, porque o glúten é uma proteína, mas quando a pessoa tem uma doença autoimune contra o glúten, o corpo produz anticorpo contra o glúten, é essa doença celíaca. Agora, existem pacientes que têm alergia ao trigo, uma sensibilidade ao glúten, que não chega a ser uma alergia, nem a doença celíaca, fica ali no meio do caminho. E isso, quando a pessoa diminui um pouco, não deixa de comer totalmente, ela já fica bem. Mas na doença celíaca, a pessoa tem que tirar o glúten para o resto da vida. Porque senão pode dar lesão no duodeno, no esôfago, dar câncer, entendeu? Nossa, então é muito sério. Olha, complicadíssimo, né? Sério Agora, isso, hein? Quando é alergia ao trigo, ou algum aveia, né, ao glúten, que a gente está estudando bastante, a pessoa vai ter sintomas de alergia, de pele, respiratório, intestinal, né, como eu falei do leite, por exemplo, é bem parecido os sintomas. E daí, a gente retirando esse alérgeno por um tempo, às vezes 6 meses, 1 ano... Já é o suficiente. Às vezes o corpo esquece, a célula de memória não produz mais aquele pode anticorpo voltar a utilizar, e pode utilizar. Então, é muito importante fazer o diagnóstico correto antes de tirar o glúten. Ou seja, sempre procure um médico antes de entrar em uma dieta, né? De sair fazendo aí o que todo mundo faz só porque é moda. Isso, toma cuidado. Não vale emagrecer sem saúde. Não é verdade? Muito cuidado. Doutora, existe vacina contra a doença celíaca? Não, doença celíaca ainda não. Não? Então, o tratamento, infelizmente, é evitar o glúten, né? Fazer a dieta. Mas estão estudando muito sobre isso, sabe? Assim, o tempo inteiro a gente vê estudo, pesquisa de algum tratamento que vai revolucionar aí. E contra a rinite, que a gente estava conversando no bloco anterior sobre a rinite. Tem vacina contra a rinite? Existe. Quando o paciente é alérgico ao ácaro, a cachorro, grama, né? A gente pode fazer uma vacina específica para aquele paciente, o alergista que prescreve, e daí a gente pode fazer para rinite, para conjuntivite alérgica, que é a alergia do olho, né? Então não precisa descartar o cachorro, né, doutora? Muito difícil. Eu sou fã de cachorro, então... Por favor, não ponha o cachorrinho para fora. Não precisa. Porque existe a possibilidade aí de ficar com o cachorro tomando a vacina correta, né, doutora? Com certeza. Eu falo isso direto para os pacientes. O cachorro, ele vai trazer um bem-estar para essa criança que é inenarrável, como dizem por aí. Existem estudos sobre o cachorro, que os animais, que quando a gestante está grávida e ela tem animais, contato com animais, a criança, quando nascer, ela vai ter menos reação alérgica do que se ela não tiver animal. Olha, e de repente ela compra, né? Então seria assim, importante isso. Eu acho que foi bem visto, esse estudo foi americano e mostrou que vale a pena ter os bichinhos em casa. Desmistifica também, né, doutora? Bem legal. Eu acho que ajuda bem. Agora, sobre a pneumonia. Tem vacina para pneumonia? Tem, a gente tem vacina para pneumonia. E assim, a vacina de pneumonia, que a gente chama vacina de pneumonia,
Ela é uma vacina que evita sinusite, infecção de ouvido, infecção de garganta, e a pneumonia e a meningite por pneumococos. Então, essa vacina pneumocócica, ela é bem importante. E quem deve tomar? Nossa, todos os pacientes que têm problema respiratório, rinite, asma, que sempre têm infecções de repetição, são super indicados. Tem que procurar as vacinas mais modernas, né, as conjugadas principalmente. Né, a rede pública dá para as crianças a pneumo 10. Se tem, né, na rede pública de saúde. Isso, para criança que está nascendo agora, sim, mas crianças que nasceram acima de 8 anos, assim, ainda não receberam essa vacina, porque na época que eles eram pequenininhos não tinha. Eu não tomei, gente. E os idosos, assim, pessoas acima de 50 anos... É indicação, mesmo que não seja um idoso que tenha muito problema respiratório. Mas, por exemplo, se eu chegar num posto de saúde e eu quiser tomar essa vacina, vai ser fornecida? Daí tem que ser em clínica de vacina, né? Isso é importante. E assim, com a recomendação do médico, mas a clínica de vacina mesmo já pode, ela tem uma liberdade, assim, quando tem um médico responsável, tudo, de falar o que está indicado, porque a Sociedade de Imunologia... ela já determina os calendários, então as enfermeiras, os médicos de clínica de vacina já podem orientar, para sua idade você pode fazer isso, né? E essa vacina, ela é para o resto da vida ou tem que tomar todo ano? Então, assim, a recomendação da Sociedade de Alergia, de Imunologia, de Pneumologia, é que se faça a pneumo 13, né, que é a mais moderna, e depois de 1 ano, alguns pacientes 6 meses, a gente faz a pneumo 23, que para alguns pacientes a gente consegue pelo governo, mas a pneumo 13 não tem. Daí a gente faz essa pneumo 23 a cada 5 anos, e daí a gente vai seguindo, tá? Para chegar no Brasil a pneumo 15 agora, mas acho que vai demorar uns anos ainda. É importante. Isso. Doutora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo sobre as principais alergias que a gente vê, né, que ocorrem nessa época de inverno, e principalmente para quem vive com problema de rinite, né, e tudo mais. Se puder, então, deixar aí para o nosso telespectador. Então, assim, eu acho que agora no inverno é importante lavar bem o nariz com soro fisiológico, sempre estar vacinado contra gripe, pneumonia, coqueluche também, que é uma vacina que a cada 10 anos a gente tem que fazer. Manter o ambiente limpo, né? Se você for alérgico, usar capa impermeável do colchão, do travesseiro para evitar o ácaro, porque o ácaro é o principal inimigo de quem tem alergia respiratória. E eu acho que, assim, procurar um especialista, né? Porque se você acha que se identifica nesses sintomas, às vezes as pessoas confundem muito rinite com gripe, com resfriado. Acho que todo mês está com gripe, com resfriado, e às vezes o sintoma é rinite, é alergia. E daí procurar um especialista, você já vai ter um próximo ano melhor. Mais qualidade de vida, né, doutora? Com certeza. Eu acho que a gente tem que se cuidar sempre para ser mais feliz, não é verdade? Porque todo mundo tem obrigação de ser feliz. E a felicidade, a gente tem que ir atrás dela mesma, ela não fica esperando, e para ser feliz tem que ter coragem. Então tenha coragem, saia da sua zona de conforto, busque um médico alergista, ou pelo menos busque um médico que saiba identificar isso, né? Isso mesmo. Doutora, muito obrigada pela sua participação no programa. Espero que volte em outras oportunidades, porque tem aqui um monte de dúvidas ainda que ficaram. E se vocês tiverem alguma sugestão de pauta, outras dúvidas, se tiver alguma dúvida, como é que faz para entrar em contato com a senhora? Então, eu tenho... Com você, né? Obrigada. Eu tenho uma rede social, né, assim, que eu tiro bastante dúvida mesmo. Sempre estou lá falando sobre sistemas, assim, que eu vejo no dia a dia, que as pessoas têm dúvida. E eu, a doutora Ana Carolina Alergista. Doutora DRA ou doutora em quê? DRA. DRA, Ana Carolina Alergista. E no Facebook e no Instagram. Tá bom? Então, é fácil, né, de identificar, fácil de entrar em contato. E você responde as dúvidas lá. A gente que coisa ajuda. Maravilhosa, gente. De grátis. Tá bom? Obrigada, viu? Nós encerramos esse programa hoje, conversamos com a médica alergista e imunologista, doutora Ana Carolina da Mata Aim, e
tiramos inúmeras dúvidas sobre alergias, não só no inverno, não só com crianças, mas para todas as idades. Eu agradeço aqui de coração sempre o carinho da Verso Cabeleireiros. Hoje agradeço também o carinho muito especial de Unhas Brasileiras, que fica ali na Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, 673. Olha só, muito lindo, né? Tem até pedraria hoje na minha unha. Olha que capricho, né? A Verso fica ali em Tremembé, no coração de Tremembé. A Kandinsky e a nossa amiga, que está sempre aqui com a gente, Maria Quitéria Ortiz, que tem um blog chamado Rosateia. Obrigada pela sua companhia. Até semana que vem. Um beijo no coração.